Que bom te ver por aqui! Corre que essa Nexion já vai começar! Mas ainda dá tempo de você chamar os seus amigos para participarem desse culto Power que vai começar agora! Aleluias! Glória a Deus! Queridos, eu espero que você tenha declarado isso aí onde você está. Porque se existe uma verdade nas nossas vidas, em especial nos dias atuais, é que Jesus é o amor mais forte do que a morte. Sabe por quê? No começo do mês nós celebramos a Páscoa, a ressurreição. Então Ele, Jesus, foi aquele que morreu, venceu a morte e ressuscitou. E é por isso que Jesus, o amor, é mais forte do que a morte. E essa é uma verdade que precisamos declarar todos os dias, até que nosso coração bata acelerado, que a nossa mente entenda que essa é uma verdade, que como o nosso sangue circula em nosso sangue, nas nossas veias, que essa verdade, que esse amor venha também circular em nossas vidas, no nosso corpo, e que possamos viver isso todos os dias das nossas vidas aqui na terra, até o último suspiro, porque é isso que nós vamos viver e presenciar na eternidade. Amém? Aleluias, glória a Deus. Fala galera Action, saudade de vocês. Valeu pessoal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem tudo a ver com o que nós acabamos de declarar. Nós vamos ler um pouco a Bíblia. Eu quero que você pegue sua Bíblia e já separe ela aí, seja ela física ou no smartphone. Mas antes eu quero te fazer algumas perguntas. E eu te pergunto, qual tem sido, se você puder interagir conosco, você que está no YouTube, no Facebook, puder interagir conosco, nós temos o chat, que você mande a sua resposta e que alguém consiga me encaminhar essa resposta aqui. Você que está nos acompanhando pela TV, acesse seu telefone aí no YouTube para responder essa pergunta. Qual tem sido a sua dificuldade em ser filho? Compartilhe conosco. Eu quero entender o que está acontecendo com você. E eu creio que o que Deus preparou aqui, me entregou como palavra nessa noite, vai ser algo libertador para a sua vida. Qual tem sido a sua maior dificuldade em ser filho? Você acha difícil ser filho? Tem sido pesado? Tem sido assim, muito difícil viver como filho? E você se posicionar como filho? Como é que tem sido a sua vida? Nos responda aqui no chat. E eu já te peço, curta, né? Clica no joinha lá, ó. Se vocês todos estão aqui curtirem esse vídeo, encaminhar para os seus amigos, essa plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e vai fazer com que outras pessoas também tenham acesso. Amém? É importante ser filho de Deus nos dias atuais, é também não só reter aquilo que tem sido entregue, mas também compartilhar através das redes sociais, através do YouTube, do Facebook, Instagram, toda essa dinâmica que o mundo digital tem nos oferecido, que isso seja uma ferramenta em nossas mãos para levarmos a verdade, para levarmos o amor que é mais forte do que a morte. Amém? Eu ainda não recebi nada aqui. Eu vou falando aqui enquanto você me encaminha algumas respostas. É difícil? Qual a sua dificuldade de ser filho? O que você tem enfrentado de dificuldade na condição de filho que você é? Seja dos seus pais, aí com seus pais. Não se preocupe, eu não vou falar seu nome aqui, não vou dizer quem são seus pais, não quero lhe expor. Mas eu quero que você entenda algo da parte de Deus para nossas vidas. Eu quero entender se você tem achado difícil ser filho, se tem sido viver como filho, se tem sido algo pesado na sua vida.
A gente ouve muita frase assim: eu pequei porque a carne é fraca. Eu quero saber se essa regra se aplica a você. Eu quero saber se você percebe que a sua carne é mais forte do que o seu espírito, ou se o seu espírito é mais forte do que a sua carne. Eu quero interagir com você nessa noite. E essa é uma das preciosidades que nós temos nessa plataforma, é de poder interagir. Você que está me acompanhando pela televisão talvez não consiga interagir, a não ser que você pegue um computador ou um smartphone. Mas no YouTube, no Facebook nós podemos interagir. Eu quero te chamar para essa interação. O reino de Deus, ele é dinâmico, ele é interativo. E uma das grandes dificuldades que nós temos percebido nos dias atuais é as escolas, elas estão com dificuldade de interagir na plataforma digital com seus alunos. E eu tenho dito para vocês, em outros momentos eu já disse, vocês já pararam para pensar se as coisas não vão voltar como era antes? E se as coisas se agravarem, nunca mais nós pudermos fazer cultos presencial, Deus vai deixar de existir para você? Você vai deixar de existir para Deus? Amém? E essa é uma dificuldade, eu não recebi nenhuma resposta aqui, mesmo com toda a tecnologia disponível. Mas amém, isso não vai ser impedimento para eu te entregar aquilo que eu tenho para te entregar nessa noite. Aleluias. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler bem a Bíblia hoje, tá? Livro de 1 João, capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus. Pessoal, agora eu vou pedir silêncio de vocês. Pessoal da equipe aí, ó, eu quero silêncio, por favor. Amém? Não vamos quebrar essa atmosfera que está aqui, para que ela seja reverberada através dessas câmeras até chegar em cada um que estão em casa me acompanhando. E eu estou lendo 1 João capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Vou repetir. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. E eu quero fazer uma pausa aqui, e eu te pergunto:
qual o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho? Você já parou para perguntar, para pensar sobre isso? E eu te digo, a Bíblia relata que quando João Batista batizou Jesus nas águas, logo após isso, os céus se abriram e o Espírito de Deus, como um formato de uma pomba, pousou sobre ele. E a voz de Deus disse em testemunho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o primeiro testemunho que Deus dá acerca de Jesus, de forma verbal, clara, auditiva, visual, porque a pomba veio e pousou sobre ele. Eu quero caminhar com você sobre algumas verdades bíblicas para as nossas vidas. E muito provavelmente essas verdades vão tirar todo o medo, vão tirar toda a insegurança, vão trazer clareza, entendimento do que tem acontecido em nossas vidas. E eu vou seguir no verso 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você já parou para pensar que se eu creio no nome de Jesus, o Filho de Deus, eu tenho a vida eterna? Qual sentido faz eu temer a morte? Qual importância ou relevância a morte tem sobre a minha vida, se eu já tenho a vida eterna? 14. Esta é a confiança que temos esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. E eu te pergunto: você tem recebido tudo que você tem pedido a Deus? Se você não tem recebido, tem algo de errado. Ou como nós diríamos nas redes sociais, algo de errado não está certo. Você mais profundo com você já pediu a Deus para que cessasse essa pandemia? Ele te deu isso? Ele atendeu a sua oração, o seu pedido? Nós acabamos de ler que essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos dele. O que pedimos, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E sabendo que o que nós pedimos, ele nos concederá. Eu não estou aqui para falar de pandemia, mas se eu pedir a Deus para que a pandemia acabasse, e ela não acabou, é porque não é da vontade dele que ela cesse. E aí é onde nós nos perdemos. Nós estamos preocupados com as circunstâncias, com as coisas, com os acontecimentos, quando nós deveríamos estar focados e direcionados
em não pedir qualquer coisa por vaidade, mas pedir aquilo conforme a vontade dEle. Se não é a vontade de Deus acabar com essa pandemia agora, qual que é a vontade dEle? Você já perguntou? Você já parou para pensar nisso? Se não acabou ainda é porque tem algo que nós não entendemos. No 17 diz assim: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não atinge. Quantas vezes você abriu a sua boca para dizer que o maligno te tocou, te atingiu, que o pecado chegou na sua vida? Vou ler de novo se você não entendeu. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. O que você tem feito da sua vida? Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E finaliza assim o capítulo: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu te pergunto, você de fato tem vivido segundo o Espírito? Ou quando você olha para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, você vê mais marcas de quem vive segundo a carne? Se você vê grandes marcas, grandes indícios, tem algo de errado e precisa ser consertado hoje. Esse conserto era para ter sido feito na primeira vez em que nós lemos esse texto. Mas se não foi feito, hoje é o momento. 5, verso 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ei, aonde está a nossa identidade? Na carne ou no Espírito? Aonde está o nosso propósito? Na carne ou no Espírito? Aonde está a nossa vida eterna? Na carne ou no Espírito?
Você tem vivido conforme a carne manda ou conforme o teu espírito manda? Se você está atendendo os pedidos da carne, os desejos da carne, é porque você não entendeu que você não é carne, mas espírito. Ou você ainda não nasceu em Deus. Mas hoje você terá a oportunidade de nascer em Deus. No verso 7 diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, nem entende. A carne nem entende o que é Deus, nem entende os mandamentos, princípios de Deus. Como que a carne vai pedir algo para Deus, conforme a vontade de Deus? Porque ela é egoísta, ela vai pensar nos próprios prazeres. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluias, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, tem uma condição: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Quando que vamos entender essa verdade e deixar de viver conforme a carne, as coisas carnais, e passar a viver conforme as coisas espirituais? E não tem como, querido, entender as coisas de Deus, senão andar segundo o Espírito. Não tem como carnalmente eu discernir coisas que são espirituais. E se eu não entendo isso, é porque meu Espírito não está governando a minha vida, e eu estou caminhando segundo a carne. Por isso que eu estou pecando, por isso que eu estou fraco. Mas se eu entender que o que me governa é o meu espírito, que eu tenho uma identidade, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho acesso à vida eterna, eu caminho segundo o meu espírito, para discernir essas coisas, para me posicionar conforme essas coisas, para que eu deixe de andar conforme a lei do homem, mas que eu caminhe conforme os princípios de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou aqui Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantas vezes já falei para vocês, que os filhos revelam quem é o Pai. E quando eu falo carne, não significa que eu não tenho que cuidar do corpo, onde o meu espírito está habitando. Não só o meu espírito, mas como o próprio Espírito de Deus e Jesus. Não significa que eu tenho que comer tudo que me der vontade, que eu não tenho que cuidar do físico, não ter boa saúde.
mas significa que eu tenho que discernir e viver espiritualmente. Inclusive entendendo que há alimentos que são para a morte e não para a vida. 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Como tem sido a sua caminhada até aqui? Você tem andado segundo o seu espírito ou segundo a sua carne? Você se percebe hoje como filho de Deus ou como filho de José, Francisco, de Maria, Sebastiana? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem falar assim: este verdadeiramente é um filho de Deus, essa verdadeiramente é uma filha de Deus. Ou elas enxergam em você fraqueza. Ah, fulano ali é pecador, ali fulano é carnal. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou repetir: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Meu Deus, como isso é atual. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, em que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ardente, a redenção do nosso corpo. Por nossa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já está vendo, mas esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Só discernimos isso de forma espiritual. Eu quero ler ainda João capítulo 14. No verso 20, que diz assim: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Ah, queridos, é tão mais simples e mais fácil eu dar desculpa que estamos vivendo em período de pandemia.
mas nada justifica. Mais à frente, em Romanos 8 você vai perceber que nada é capaz de nos afastar do amor de Deus. E se você não está vivendo essas verdades na sua vida, com leveza, com prazer, amando os mandamentos de Deus, sem medo da morte, com a consciência e convicção de que você já tem a vida eterna, é porque você precisa começar do começo. Pode fazer, começar. Você precisa começar hoje aquilo que deveria ter sido começado lá atrás. Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, eu não sei quantas vezes você já fez a oração de entrega, mas eu quero que você hoje faça com essa convicção, entendendo essa verdade. Eu sou dele pra sempre. É hora de se arrepender, pedir perdão ao Senhor por não ter acreditado no testemunho dele, quando ele disse a primeira vez: esse é meu filho em quem eu tenho prazer, meu filho amado. Por não ter acreditado no testemunho de Deus, quando ele disse que o próprio Jesus e ele habitariam em nós, se acreditarmos em viver, se guardássemos os seus mandamentos. Eu te convido a fazer essa oração comigo. Fala assim: Deus, nessa noite eu te peço perdão por não ter acreditado na tua verdade, por não ter acreditado no teu perdão, por não ter acreditado que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. Eu te peço perdão, Deus, e agora eu quero renunciar à vida carnal que eu tenho levado até aqui, porque eu não quero mais viver essa vida carnal. Eu renuncio os prazeres da carne e decido hoje viver conforme o meu Espírito. Eu decido hoje, Deus, entender essa verdade espiritual. Eu decido e me revisto da minha identidade de filho do Senhor. Eu tomo posse, me aproprio do chamado espiritual que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna, porque é na vida eterna que o meu espírito caminhará a partir de hoje, em nome de Jesus. Que culto da hora, não é mesmo? Eu tenho certeza que você aí de casa gostou bastante também. E não se esqueça, sexta-feira que vem estaremos de novo por aqui. Te espero lá!